Falando hoje sobre inovações na questão de irrigação. Quando o pessoal costuma falar em inovação, a maioria das pessoas imagina só em questão de produtos, coisas que são utilizadas em campo, na montagem, gotejador, válvula, bomba. Então eu vou estar mostrando hoje algumas coisas diferentes, como um software que a gente usa. A gente já testou vários softwares para cálculo de sistemas de irrigação, dimensionamento da parte hidráulica, e esse, sem dúvida, foi o melhor, o mais completo. Ele é dividido em duas partes. A primeira é um database, que é um banco de dados, onde você pode criar esse banco de dados e cadastrar todos os itens hidráulicos, por exemplo, pipes, onde a gente vai cadastrar todo o tubo, PVC, fibra, ferro, qualquer um. Tudo que eu tenho que fazer é entrar com a descrição desse tubo, o diâmetro nominal dele, diâmetro interno, fator de rugosidade e pressão máxima. A partir disso, a gente vai conseguir fazer os cálculos hidráulicos. Outra coisa que a gente também cadastra, entre várias outras, são emissores, como aspersores, microaspersor, canhão e tubo gotejador. Para cadastrar um tubo gotejador e ter ele no meu banco de dados, eu vou cadastrar o diâmetro nominal dele, diâmetro interno, fator de rugosidade, pressão máxima, vazão e espaçamento. Nesse caso é um gotejador autocompensado. Se não fosse um gotejador compensante, esse índice de emissão teria um fator, um valor numérico, que faria essa correção conforme a variação de pressão. Esse software, o Irricad, vai trabalhar com toda a base de dados de tubulação, emissor, gotejador ou qualquer outro componente hidráulico que eu tenha cadastrado no database, ou seja, no banco de dados. Ele é desenvolvido na plataforma CAD, muito parecido com o AutoCAD, trabalha com a composição de camadas, que são as layers, e aqui dentro eu vou englobar todos os cálculos hidráulicos em cima das fórmulas que a gente pré-estabelecer. Por exemplo, na opção de reports, em designs de parâmetro, velocidade máxima nas minhas linhas secundárias, velocidade máxima na adutora, fatores de Hazen-Williams de perda de carga. Eu tenho a opção de trabalhar com modelo digital de terreno, fórmula, Darcy ou alguma outra fórmula que eu predeterminar, viscosidade da água, declividade máxima, então tudo vai ser cadastrado aqui dentro para mim estar usando tudo que eu já coloquei no database. A primeira coisa para o cálculo hidráulico ser realizada de maneira correta é a importação de altimetria, para a gente gerar o modelo digital de terreno. A gente vai importar isso do Google Earth, que é uma das fontes mais usadas de altimetria. É gratuita e tem uma boa precisão para um pré-projeto ou até um projeto preliminar. Então, o que acontece? A gente vai importar, ficou o modelo digital de terreno. Então, se eu tivesse um modelo 3D de terreno, seria alguma coisa parecida com isso. Em relação ao nível do mar, o espaçamento entre as linhas de plantio é de 3,5 metros. Que é o primeiro passo para dimensionar um projeto de irrigação? Fazer o balanço climático, o balanço hidráulico, sempre usando fonte confiável, como foi dito nas aulas, ou a FAO, ou a IMET, ou alguma outra empresa que venda dados confiáveis. E a gente vai estar fazendo esse balanço hídrico para determinar a lâmina diária. A gente vai estar empregando todos os fatores que foram explicados em aula, como, por exemplo, o KC da cultura, no caso do café 1.1 até 1.2, até chegar na lâmina final, que a gente vai aplicar diariamente. Cálculo de vazão. Como que a gente vai dimensionar essa vazão? Primeiro de tudo, a gente vai usar a fórmula que está descrita acima, área em hectares, a lâmina diária e o tempo disponível. A gente vai jogar isso tudo numa forma, já escrevi ela de um jeito que se jogar no Excel já vai dar para trabalhar. Então a gente vai ter uma média para aplicar 2 milímetros por dia, uma vazão de 100 metros cúbicos por hora irrigada. Taxa de aplicação. Ela é dada em cima da vazão do emissor em função do espaçamento de plantio. Taxa de aplicação é expressada pela fórmula acima, descrita. Vazão do gotejador 1.6 a 60, espaçamento entre rua 3,5 e espaçamento entre emissores de gotejador a cada 60 centímetros, o que dá uma taxa de aplicação de água em 0,76 milímetros por hora. Tempo de operação, a gente vai pegar a lâmina diária dividido pela taxa de aplicação, que vai dar 2 horas e 63, é uma fração, não está realmente em horas.
Vou fazer outra continha para transformar. Número de operação, para a gente saber que um projeto é subdividido em etapas para diminuir tamanho de bomba, vazão e tornar isso viável de forma econômica. O que acontece? A gente vai pegar o tempo de 21 horas por dia, aqui na região a gente tem um horário de pico de 3 horas diárias, e dividir por 2,63, que é o tempo por operação. A gente vai ter um total de 8 operações por dia. Feito isso, a gente já definiu que o nosso projeto vai ter 8 operações. A gente recebe um mapa de um topógrafo, a gente mesmo elabora esse mapa na empresa, joga dentro do IRCAD com as curvas de elevação, traça as tubulação e ele vai simular. Então, o que é um exemplo disso? Por exemplo, vou pegar o setor 2, uma área de 12,77 hectares, modelo de válvula, pressão de entrada, pressão de saída, uma vazão aproximada de 103 metros cúbicos por hora. O que é o interessante disso? Ele me dá todas as informações, a pressão no trecho, a perda de elevação ou ganho, a perda de carga, a vazão no trecho e o total da velocidade. Tem elementos gráficos também bem bacana que ajudam muito a interpretar os resultados. Vamos ver. Por exemplo, isso aqui simula minha tubulação. Trecho a trecho, ele vai me dando as opções de pressão no local, a mínima e a máxima da linha gotejadora. A linha azul representaria a pressão máxima do tubo gotejador que está cadastrado no meu banco de dados, e a linha vermelha é a mínima. Então a gente pode ver que nada ultrapassa, seria um mini gráfico. Então é bem bacana. Cada cor no mapa representa um setor ou uma operação. Eu já vou ter os detalhes da pressão de cada um, pressão na saída da bomba, vazão de cada um e a pressão na válvula de cavalete, válvula de campo. Então é bastante interessante. O que é o detalhe disso? Isso aqui não é uma inteligência artificial, ele não vai te dar os resultados prontos. Ele não sabe diferenciar o que é certo ou o que está errado. Ele vai te dar respostas, valores em cima do que você cadastrar. Então, o projetista tem que ter um bom conhecimento de hidráulica e irrigação e saber como ele vai configurar o programa. Então, isso que é o bacana, não tem resposta pronta, não é uma inteligência artificial.